De novo, boa noite. Agora eu ouvi. É que o microfone estava desligado. Deus é bom demais. E a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Você não está só. Puxa vida. Eu estava preparando essa reflexão, porque a coisa desses dias, a coisa está tão acelerada, tantas coisas assustando a gente, acontecendo coisas de tudo quanto é lado. É guerra, é crise financeira, é crise conjugal, é crise de rinite, é crise, é horrível. Né? Então a gente, lamentavelmente, está vivendo momentos, estamos vivendo momentos que às vezes a gente pensa estar só. Mas eu queria ler um versículo apenas com você, do Salmo 46, para você não esquecer. Versículo 1. Olha só que palavra que nós temos do salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você presta atenção nesse versículo, e esse versículo, se você analisar, ele é bem profundo. Por quê? Porque diz que Deus é um abrigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Então nós estamos aqui vendo que o nosso Deus é um refúgio. Refúgio é sinônimo de abrigo. Ou seja, está chovendo muito. O que a gente faz? A gente corre para um lugar que não esteja chovendo. Outro dia eu vim de moto, a roupa de chuva na mochila, aí vim na Avenida Brasil, estava um pouquinho, eu não corro muito, estava uns 100, 110 quilômetros. E a chuva? Peguei uma nuvem, Não era uma chuva, uma nuvem ali em Campo Grande. Gente, e vai parar onde? Avenida Brasil, horrível. Eu falei, não, eu vou me molhar mesmo. Chegar geladinho. Então, a gente procura um refúgio. Aqui não, aqui chove, você fica ali na marquise, na frente da casa da Eunice, tem uma marquise, protege de chuva, olha que coisa maravilhosa. Então, as marquises são para isso. É proteger mesmo. E aí eu olho aqui e vejo um abrigo, como diz o texto, forte e poderoso. Interessante, Mesmo assim, com tudo isso que a palavra de Deus traz para nós, nós nos sentimos às vezes sozinhos, desamparados, atribulado, como diz o texto, envolvido em tribulações, a ponto até de ficar desesperado em algumas circunstâncias que passamos. Eu estava orando, você percebeu que hoje eu orei primeiro pela Ana Júlia,
né, e pelo Luiz Felipe, né, que são os dois filhos da Jamine. Então você vê, né? Eu fiquei imaginando essa mãe, a preocupação, né, a luta. E quando a gente, né, passa por um momento assim, mesmo não querendo, mesmo acreditando, a gente se sente só. A gente se apoia em quê? Em oração. Ora por mim, né? Pede oração, porque a oração levanta a gente, a oração anima o nosso coração. Então nós podemos entender que ao mesmo tempo em que Deus é o nosso refúgio, ao ser suficientemente poderoso para nos sustentar quando tudo ao nosso redor estiver ruim. Tem momentos da nossa vida que, de fato, nós atravessamos um deserto. Momentos ruins. Parece uma coisa, né? Vamos dizer assim, vou falar bem, né, bem popular mesmo. Parece um troço. Você, se você estiver num aperto financeiro, está meio apertado, aquela coisa, né, bem justinha, sempre acontece alguma coisa. Ou queima uma geladeira, ou queima a televisão. Parece um troço, né? Que aí, sei lá, parece que atrai. Quando a gente vai respirar, morre sufocado, né? Então a crise financeira tem isso, lamentavelmente. Nós temos uma fortaleza nos protegendo, afirma o salmista. E uma experiência muito grande, né? O cara que vai compor um salmo, uma música, ele tem que ter uma experiência com Deus. Hoje já nem tanto, né? Hoje a gente vê aí música gospel que nem precisa ser crente para compor. O ímpio compõe a música e dá para um cantor gospel. Complicado isso, né? Mas esse salmista aqui, ele afirma que nós temos uma fortaleza nos protegendo. Você pode imaginar isso? E nos firmando na rocha. Nos firmar na rocha é um grande desafio de Deus. Por quê? Porque nós somos instáveis. A gente, né? A gente já começou a reclamar do calor. Ontem lá em casa já foi uma reclamação só. Ai, que saudade do frio, que não sei o quê. Gente, mas lá quando chove para sair... Então vai ter gente aí agora reclamando porque está um calor, mas que sol é esse? Por que não chove? E aí é que eu fico imaginando o nosso Deus. Você já imaginou se Deus respondesse todas as suas orações? Ele só responde o que é bom para você. Por quê? Porque ele sabe que no dia seguinte tu vai estar chiando, vai estar reclamando. Ah, Deus, não era isso. Muda aí. Mas como Deus é onisciente, Ele sabe, né, que a gente não sabe pedir, a própria Bíblia diz isso, que nós não sabemos, não recebemos porque não sabemos pedir. Pedimos mal, olha só que coisa. Fico até constrangido com isso. Evito até de ficar pedindo. Que eu peço mal. Tem um escritor, Oren Wisber. Olha que palavra, que homem, né?
Olha que bacana a explicação dele para esse versículo. Fiz questão de pegar. Ele explica esse conceito dizendo que Deus não nos protege como um abrigo a fim de nos mimar. Presta atenção, hein? Porque tem crente assim, né? Que quer um mimo do Senhor. Mas esse autor aqui de livros, né, escritor, ele diz, eu repito, explica esse conceito dizendo que Deus não nos protege como um abrigo a fim de nos mimar, mas Ele abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Quem entendeu, diga amém. Deus, Ele nos abriga, nos protege, mas não para a gente parar tudo, descansar. Aí eu lembrei de um homem na Bíblia, que você conhece a história, né? Todos nós conhecemos, do profeta Elias. Esse profeta, ele estava atravessando um momento tão difícil no seu ministério. E ministério é assim mesmo, gente. Não pensa que ministério é molezinha. Ah, eu vou lá tocar na igreja, né? Vai, se mete a besta. Começa a vir luta, começa a vir... não é mole não, pô, é difícil. Ah, agora eu vou fazer isso lá na igreja, vou me envolver, fui convocado, Deus é bom demais, e começa a chorar. Mas por que isso, né? É porque a nossa luta, gente, é espiritual. Esse homem estava aqui numa luta muito grande. E aí o que acontece? Ele fugiu para uma caverna. Se escondeu lá, olha, o abrigo. Procurou um abrigo. Estava com medo. Se sentiu sozinho. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus foi lá, falou com esse homem, e eu espero que ele fale contigo também hoje, e ele não mimou, não botou no colo, não deu mamadeira, não. Simplesmente ele foi lá e deu a ele o caminho que ele tinha que seguir, deu toda a instrução, além de mostrar a ele que não estava sozinho. Então você percebe como Deus faz? Ele podia ficar lá assim, poxa, mas o senhor não trouxe uma bala para mim? Pô, não vai fazer um mimo, um carinho, para eu ficar mais alegre, mais crente? Não. Deus simplesmente deu a ele o caminho. Não carinho, deu um caminho. Deu uma missão para ele. Você tem que perceber na sua vida o seguinte, olha só. Tem momento que você está arrebentada ou arrebentado. E é esse momento que Deus vai te usar. Amém? É esse momento. Porque quando você está surfando, alegre da vida, essa coisa toda, falando em língua dos outros, língua dos anjos, né? Tudo bem. Ele não vai querer usar você nesse momento. Agora, quando você estiver chorando, quando você estiver com baita de uma luta, de uma dificuldade, aí ele vai chamar você e vai falar assim, agora você vai fazer isso aqui, vai abençoar pessoas. Caramba, mas eu que estou precisando, vai lá. Assim ele fez com o profeta. Estava ali arrebentado, decepcionado. Olha,
trabalhou na obra de Deus tanto tempo e recebe em troco isso aqui. Estava sendo perseguido, ia ser morto. Meu Deus do céu. Pode imaginar esse profeta, como ele pensava: onde está Deus? Larguei tudo, saí lá de uma terra estranha, que era a terra dele, era uma terra desconhecida, ouvindo o chamado de Deus, e agora estou aqui, só apanhando. E não está bom, gente? Apanhar com Deus é muito melhor do que com o diabo, porque Deus tem misericórdia, o diabo não. E aí entregou então a missão para ele, mas fez questão de mostrar para ele, ou de falar para ele, que ele não estava sozinho naquela situação, não. E eu quero falar para você esta noite, que você não está sozinho nessa situação que você está vivendo, não. Tem muita gente pior do que você. E isso naturalmente, confortou o profeta. Por quê? Porque na palavra de Deus diz, que ele falou para o profeta, e que outros milhares de pessoas sentiam as mesmas dores e tinham os mesmos medos, passavam pelas mesmas lutas. Deus não aprovou a reação desse profeta. Ele tinha que morrer na batalha, não fugir, resistir ao diabo, que ele vai fugir. A Bíblia diz isso. A Bíblia dá tanta orientação a gente. Resistir ao diabo e ele... Viu? A Bíblia garante que o diabo não lhe toca. Quer mais o quê? E a gente fica com medo. Aí entra um problema dentro da nossa casa, uma doença, a gente esmorece, a gente desfalece. Caramba, mas nós temos um Deus guardando a gente. E nada vai sair do seu plano. Mas ficamos desesperados. A empresa agora está demitindo um montão de gente. Deixa demitir. E se demitir você, Deus vai arrumar coisa melhor. Acredite nisso. Se você entregou a sua vida a Deus, fique em paz. Está na mão dele, é ele que dirige, é ele que faz, é ele que coordena. Amém? Então, Elias, olha só, outros milhares de pessoas estão passando problemas como você, medos como você, dúvidas como você, se sentindo sozinho como você, estão passando por as mesmas lutas ou lutas piores do que você. Então, essa noite eu quero dizer para você que você não está só. Não está, em momento algum. A gente pode até se sentir, mas não estamos. Porque o nosso Deus é fiel. Ele promete, Ele avisou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Gente, são todos os dias. Dia de alegria, dia da criança, essa coisa toda aí, dia de velório, dia de não sei. Ele estará conosco todos os dias, independente. Dia de desemprego, dia de fartura. Poxa vida! E nós vamos sentir Deus presente. Isso é que é importante, isso é fundamental para a nossa vida.
Ele é o socorro bem presente na angústia. Angústia é um sinônimo de depressão, né? Caramba, depressão dá aquela angústia. Olha quantas vezes eu subi aqui nesse púlpito angustiado. Luta espiritual. Não angustiado com a minha igreja, com a minha família, não. Uma luta espiritual, algo que não dá para entender, para explicar, né? Porque a gente vem aqui para pregar a palavra de Deus, para falar que Ele é o socorro bem presente, mesmo nessa luta que nós estamos vivendo. E só Deus mesmo para sustentar. Um dos maiores atributos de Deus é que Ele está em todos os lugares. A gente não tem uma mente, né, para entender isso. Não tem. A gente entende daquele jeito, né? Entende. Você acredita que Deus está guardando a tua família lá onde ela está? Amém. Você acredita que Deus está aqui? Amém. Mas como é que funciona isso, gente? Ele está aqui, Ele está lá, em cada família aqui. Por isso eu coloquei aqui que é um dos maiores atributos de Deus. É a onipresença. Essa é a garantia que nós temos de nunca estar sozinho. Por quê? Porque Ele está em todo lugar. Você pode até estar numa situação vulnerável, mas Ele está ali com você. Ele não te abandona. Que bom, né? Ter um Deus assim, que constantemente, independente se a gente está certo ou errado, falando bobagem ou não, Deus está ali guardando. Porque Deus está hoje, né, dentro de você. Deus não fica batendo aqui na parede. A gente vai fechar a porta, Deus vai ficar aqui? Não, Ele vai contigo. Porque Ele está dentro de você, você é templo desse Deus. Então aí isso nos anima, né? Por quê? Porque se Ele está em todo lugar, puxa vida, Ele conhece a nossa luta, conhece as suas dificuldades, Ele está presente em toda parte e em todos os momentos. Essa é a garantia que nós temos, gente. A garantia que nós vamos para o céu. Olha só, nós não temos essa certeza? Quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Quem quer morrer agora, diga amém. Amém. Não quer, tá vendo? Quer ir vivo. Ô glória. Ô glória. Viu? Nem Israel viu tamanha fé. Deus é bom demais, gente. Então, esse momento que você está vivendo, quem sabe uma fraqueza, um desânimo, essa luta, Deus está aí com você. E olha, sem medo de errar, mesmo que você esteja desanimado, Ele está trabalhando para te levantar. Vamos usar uma palavra mais bonita, né? Te reerguer. Caramba, hein? Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós, oramos para as pessoas e pedimos o consolo do Espírito Santo de Deus, que é o único consolador. Poxa, Ele habita em nós, Ele está conosco. Então, o Espírito Santo, Ele está aí com você, na vida que você está vivendo, como fez com o profeta lá naquela caverna.
Ele foi lá para animar. Então, olha só, Deus está aí com você para te animar, para te ensinar, para te sustentar, não para te mimar. Não. Você escuta a pregação de domingo, tem tudo a ver, Deus está aí para isso. Para sustentar a gente, para animar a gente. Aí eu sou um cara que gosta dos livros, gosto de frases, como falei, gosto de ler. Aí eu peguei, mais uma fonte aqui. John Gell. Falando, esses caras, são bons mesmo, Ele diz o seguinte, que Deus é a fonte de toda a força espiritual que precisamos. Agora olha só, Deus Ele é a fonte de toda força espiritual que precisamos para, 2 pontos, exercer graça. Olha só, nós precisamos exercer graça com as pessoas. Ele diz que é também para cumprir deveres. Achei muito bacana isso. Sabe por quê? Nós temos deveres a serem cumpridos. E nós somos de Deus. Nós não podemos negligenciar aonde a gente trabalha. É o nosso dever. Eu vou ficar chegando atrasado para ver se eu mando embora. Não. Não, porque você é uma pessoa de Deus. Então, como ele diz, que Deus é a força que nós temos para suportar inimigos. Poxa, eu botei um negocinho lá no meu status, E vai ter situações que você vai ter que sentar com Judas. E isso não vai lhe fazer mal. Amém? Os caras estavam ali com Judas Iscariotes, 3 anos, sei lá. Você acha que eles não sabiam que era Judas? Sabiam. E eu acho que eu vou caguetar esse cara. Ih, rapaz, até X9. Não, tem alguma coisa errada, eu acho que eu vou. Nada, fica aí, rapaz. Deixa Deus cuidar, pô. Então, gente, na nossa trajetória, nós vamos ter que sentar com Judas também. E isso não vai prejudicar a gente, não pode prejudicar a gente. Amém? Não pode. Então, olha só, suportar inimigos, carregar a cruz pacientemente e mostrar firmeza de espírito sob as mais terríveis angústias, até o fim. Quem está falando isso é o John Gell, não sou eu não, tá? Então vou falar aqui, agora vou ler para você a frase dele completa. Deus é fonte de toda a força espiritual que precisamos para exercer graça, cumprir deveres, suportar inimigos, carregar a cruz pacientemente e mostrar firmeza de espírito sob as mais terríveis angústias até o fim. Caramba! E a gente suporta. Por que a gente suporta? A gente suporta porque é Deus que suporta por nós. Falei aqui, um rapaz mandou uma mensagem para nós, para Nova Vida, Vasconcelos. E o Adriano recebeu a mensagem
E ele perguntou ao diácono Adriano: a igreja ainda é o pastor Ailton? O cara acho que passou aqui em 1900 e Pedro e João. Aí o Adriano, sim. Ele falou: não acredito. Rapaz, que bom saber disso. Você está vendo que ministério não é fácil? Ele achou que eu tinha desistido. Mas não sou eu não, gente. É o Espírito de Deus. É Ele que sustenta você. É Ele que anima você. Sabe por quê? Porque o ser humano desanima. Poxa, a gente bota uma roupa, mas você está com essa camisa, por quê? Eu sou brasileiro, pô. E daí? E daí? E por que tu tá de rosa? Porque eu quero. Não é verdade? A gente enfraquece as pessoas. Mas você está tão gorda. Pô, precisa falar? A pessoa não tem balança em casa? Um troço tão baratinho hoje, uma balança. Até eu tenho uma balança digital. Tudo bem, que eu nem uso. Quem usa mais é a Adriana. Toda semana vai lá. Né? Falei, caramba, cara, não adianta nada. Tirar a bateria da balança. Até as crianças vão lá no meu escritório, né, que é uma suíte que eu adaptei para o meu escritório, e vão lá: avô, posso me pesar? Caramba, já estão com psicose. Já querem também emagrecer. É uma disputa agora, né? O pessoal quer ser magro de qualquer jeito. Eu queria engordar um pouquinho, não consigo. Eu e Jorge, a gente não consegue engordar, pô. Ai, que briga. Meus pneus nem vêm. Está entendendo? Então, o próprio Deus é a força dos corações dos redimidos. E eu repito para você: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Puxa vida. Então, mesmo que tudo esteja caótico aos seus olhos, Deus é soberano. Então, olha só, deixa Deus enxergar por você. Porque quando nós ficamos olhando para as coisas ruins, isso vai absorvendo a gente. Olha com os olhos de Deus, né? A gente fala, olha com os olhos espirituais. Tem que olhar com os olhos espirituais. Porque se a gente ficar olhando com esses olhos aqui, né? Eu ainda tenho um óculos para aumentar mais ainda, né? Para enxergar um pouco mais. A gente desfalece. Então você que é de Deus, olhe para as coisas espiritualmente. Não olha na carne, não. E olha, você vai longe. Você vai rejuvenescer. Deus vai te dar saúde física, espiritual, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque é isso que dá força para a gente. Quando a gente não olha com esses olhos espirituais, a gente está olhando com a nossa carne. E a nossa carne, gente, é um troço. Né? Ela só leva mesmo a gente para as coisas ruins. Né? Então, mesmo que o mundo desabe na sua cabeça, você precisa manter a calma, pois Deus tem tudo sob controle. Mesmo que o céu desabe sobre você, lembre-se, Deus está no controle. E só acontece o que Deus permite. Ele é tão soberano que não adianta, o inimigo fez isso comigo, fez nada. E se fez, Deus permitiu. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. E nós precisamos, né,
fazer isso crescer dentro de nós. A gente precisa ter essa certeza. Senão a gente vai viver chorando todo dia, lembrando de coisas ruins, né? Coisas ruins à beça. Então, né? As circunstâncias da sua vida podem se alterar. De repente altera tudo. Mas a aliança do Senhor, que Ele tem contigo, essa nunca se altera. Você recebeu Jesus na sua vida, fez uma aliança com Ele, e isso nunca vai ser alterado por Ele. Amém? Você pode até sair um pouco dessa aliança e tal, mas Ele é fiel. Ele vai respeitar essa aliança que Ele fez contigo. Por isso, hoje nós temos aí, né, algumas situações que homens e mulheres saem dessa aliança, né, faz tanta bobagem, mas Deus continua fiel. E aí? Eu conversei com uma pessoa e a pessoa, né, falando de outra pessoa, a gente conversando, da família, né? Eu falei, rapaz, mas essa pessoa vacila tanto assim, rapaz, um homem de Deus. Aí essa pessoa falou, ele vacila com Deus, mas em momento algum Deus vacila com ele. Incrível, gente. Continua fiel a Ele. Aliança que Deus tem. É lógico que um dia vai haver um desgaste, mesmo a pessoa mesmo não vai aguentar. Então nós precisamos ter essa certeza, né, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza em meio às incertezas da nossa vida. Para onde nós vamos? Vamos para Deus. Está ruim, está dando, né? Corra para Deus. Está bem, está alegre, está firme? Corra para Deus. Nunca para suas vontades próprias. Para que a gente continue sendo sustentado por Ele. Nos seus maiores momentos de angústia, Ele sempre vai te socorrer. Sempre. Você já precisou de algum amigo e de repente o amigo te deu as costas? Vou abrir o microfone, vem cá falar, dá maluco. Você vai dar até cadeia. Agora esse amigo nunca vai deixar você. Esse Deus maravilhoso, né, que é o nosso refúgio, Ele em momento algum, Ele vai deixar de te socorrer. Pensa aí. Pensa, há um tempinho atrás, momentos que você passou de, né, decepção, tanta coisa ruim, e Deus estava ali te socorrendo. Martim Lutero, certa vez, no momento de perigo e temor, Martim Lutero, sabe lá, né? O cara, uma sumidade espiritual. Mas esse homem passou por um momento de perigo e temor, em que tinha necessidade de força espiritual. E ele foi visto absorto, escrevendo com o dedo na mesa. Preste atenção. Viu? E ele estava escrevendo com o dedo na mesa. Vivit. Vivit. Que quer dizer, ele vive. Ele vive. Ele escrevia isso na mesa, gente. E ele numa situação de perigo, de temor, né? Se sentindo fraco espiritualmente para encarar aquilo tudo, e ele começou a escrever isso na mesa. Então essa é a nossa esperança. Para nós mesmos, que Ele vive.
E Ele está vivo dentro de você. Então Ele não se surpreende com o que acontece, Ele não é pego de surpresa, não. Porque Ele vive, Ele está vivo dentro de você. E para a gente encerrar, eu vou lembrar a você, a voz de Abacuque. Lá no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira, você conhece isso, né? Não floresça, nem haja fruto na videira. Olha, você abre a despensa, não tem nada. Ainda que a colheita da oliveira decepcione, ou seja, o salário que você recebe não está dando para nada, é o cartão de crédito. E os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Caramba, não é violento isso? A gente só reclama, pô. E ele diz aqui: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Meu Deus do céu. Eu, quando chegar lá no céu, eu quero bater um papo com Abacuque. Falar: Abacuque, puxa vida, cara, por menos eu balancei tanto, queria ser mimado. E ele: nada, foi Deus que me sustentou. E a gente encerra então com o nosso versículo 11 lá do princípio do salmista, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que bom. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós a cada dia descobrimos que o Senhor sempre está conosco, nos ajudando, nos animando, nos colocando para cima, nos orientando, nos ensinando, Deus. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, os nossos vacilos, Deus. E continua, Senhor, nos ajudando de uma forma sobrenatural, porque nós sentimos a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Pedir a Deus que nos dê força